Meu nome é Juliana Pessan, atualmente sou estagiária no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil dos Anos Iniciais, mas hoje vim aqui apresentar um plano de ação. Esse plano de ação são 3 temas: observação em sala de aula, a frequência escolar e a aprendizagem dos estudantes. Vou pontuar cada um pouquinho de um resumo do que fiz, né? Mas vai ser breve. Então, vamos começar com a observação em sala de aula. Eu, como pedagogo numa escola, vou conversar com um professor, vou conversar com ele, ver que dia que eu posso fazer uma observação em sala de aula. Vamos marcar a data, vamos marcar a aula e eu vou observar esse professor em sala de aula. Como pedagoga, eu tenho que estar ciente do que como o professor está em sala de aula. Então, eu vou observar o jeito que o professor ensina, o jeito que o professor expõe a aula, o jeito que o professor tem uma dinâmica com os alunos, né? Então, eu vou observar a aula, ver os pontos positivos, os pontos negativos que o professor está fazendo. Mas antes de qualquer coisa, eu combino com o professor. Chegando na sala de aula, vou me apresentar como pedagoga. Todos os alunos vão estar cientes disso, vão já estar sabendo que eu sou pedagoga da escola. E vou só observar. Acabando a aula, eu vou conversar com os alunos, perguntar sem o professor, claro. Conversar com os alunos, ver como que o professor está em sala de aula, como que o professor passa as matérias, como o professor explica, qual a dinâmica de todos os dias. Vou conversar com os alunos para ter um feedback, para depois, mais para frente, eu conversar com o professor. Assim que eu terminar a conversa com os alunos, vou conversar com o professor e parabenizar pelos pontos positivos, reforçar em alguns pontos que o professor possa melhorar. Vou estar dando um suporte para o professor, tá? Vou estar dando um suporte para o professor para ele melhor a sua aula, né? Melhor a aula ali na escola. Então, eu como pedagoga tenho que estar sempre a par de tudo que está acontecendo dentro de sala de aula, né? Em conversa com o professor, com o tempo, eu volto e refaço essa minha observação em sala de aula para ver onde o professor melhorou. Converso novamente com os alunos, converso novamente com o professor, né? Dando um feedback da observação anterior para a observação atual. E com frequência eu vou estar sempre fazendo essas observações com todos os professores em todas as salas de aula. E pretendo fazer em todas as matérias também para ver como que o professor está se saindo, né? Depois da observação em sala de aula, a gente temos a frequência escolar. Isso é muito importante nos dias de hoje, a frequência escolar dos alunos. Vou estar ciente que os alunos, porque o aluno está faltando, porque o aluno falta só na segunda, porque o aluno falta só na sexta, porque o aluno falta 3 dias da semana, porque o aluno tem semanas que não vem, né? Vou conversar com o professor, ele vai estar me repassando isso, eu vou estar conversando com o aluno, ele vai estar me explicando o acontecido, se é por motivo de familiar, se é motivo de doença, se é motivo de trabalho, né? Vou estar conversando com o aluno, vou estar conversando com ele, se for um motivo de trabalho para a gente tentar mudar de horário escolar dele, né? Porque se ele estiver trabalhando, ele está ajudando financeiramente em casa, e nos dias de hoje, né? Claro, a gente eu como pedagoga tenho que facilitar ambos os lados para que tudo fique num círculo perfeito, né? Vou estar conversando então com o aluno, perguntando se ele quiser trocar de turno, ou se ele pode entrar um pouquinho mais tarde, ou sair um pouquinho mais cedo do trabalho para chegar no horário, né? Também
Em alguns casos, vou estar conversando com a família, porque às vezes a família não sabe que o aluno está faltando, ele está saindo de casa para ir para a escola e não chega na escola. Então, vou também estar conversando com o pai, com a família, né? Porque eu tenho que repassar o que está acontecendo, que a evasão escolar hoje é um problema muito sério, né? Então, eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo, eu tenho que estar ajudando, né? Tentar ajudar a recolocar esse aluno para não haver essas faltas. O próximo tópico meu é a aprendizagem dos estudantes. Na verdade, a observação em sala de aula, a evasão escolar, o aprendizagem dos estudantes, né, a frequência escolar, é um ciclo, né? Uma da engrenagem para outra, né? Então, assim, aprendizagem dos estudantes. Ver como o aluno está aprendendo, né? Por isso que é importante a observação, ver como o aluno está aprendendo, ver como o aluno se motiva a voltar amanhã para a escola. Porque se o professor fala de história, fala de geografia, fala em português, matemática, o aluno amanhã ele tem que querer, ele tem que estar querendo voltar para a escola, para aprender mais e mais, ele tem que chegar em casa e comentar do que ele aprendeu com os pais, com a família, e ele tem que ter aquela vontade de voltar amanhã para a escola para aprender mais. Então, temos que saber como que está essa aprendizagem do estudante, né? Ver se os professores estão atualmente bem informados, porque hoje a gente tem muita internet, a gente tem muito canais para ajudar a você ser um professor com a mesma fala que os jovens têm hoje, né? Então, você tem que estar na mesma fala com os jovens, claro que não sendo grosso com os alunos, não faltando com respeito, isso, né? Mas o professor hoje, ele tem que sair um pouquinho da zona de conforto dele e dar uma mão para os alunos ter aquela gana de voltar amanhã. Ele tem que cativar o aluno, trazer o aluno para perto dele. Não ser aquele professor que vai lá na frente, só passa a matéria, vira as costas e não, o professor tem que fazer dinâmica, o professor tem que conversar, o professor tem que passar o melhor dele, buscar o melhor para cativar esses alunos, né? Então, eu como pedagoga tenho uma parte muito importante dentro da escola. Eu tenho que estar ligada com os alunos, com o professor, com toda a equipe, para isso seguir certo, nos passos certos, né? Para o aluno ficar contente em voltar para a escola, né? Então, eu como professor, como pedagogo, né? Que também faz parte de professor, né? Eu tenho que estar sempre auxiliando os professores e principalmente os alunos. Eu tenho que ser uma pessoa cativante, eu tenho que ter uma pessoa que traga os alunos para dentro da escola. O importante é o que hoje? É o aluno querer voltar para a escola, é o aluno querer aprender, é o aluno pensar no futuro amanhã. Eu sempre coloco isso, que a gente sempre tem que dar exemplos, né, para o aluno pensar no futuro amanhã eu quero ser um professor, então eu vou dar o máximo meu agora e vou para colher os frutos amanhã. Então, uma equipe boa na escola hoje, professores, gestores, diretor, pedagogos, toda a equipe, para colher frutos amanhã a gente tem que trabalhar em união hoje, né? O pedagogo dando um suporte para o professor e para os alunos e o diretor ajudando todos, né? Então, eu acho que é um ciclo, né? Então, a aprendizagem dos estudantes hoje, temos que estar muito ligados nos acontecimentos atuais, tá? Então, a gente tem que ensinar o que é o certo, e ajudar o aluno, a cativar o aluno a voltar para a escola, tá bom? Seria isso, né? Então, trabalhei os 3 tópicos: observação na sala de aula, frequência escolar e aprendizagem do estudante.